Abra comigo sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Nesses dias Deus tem falado muito comigo na vida do profeta Eliseu. Segundo livro dos Reis. O capítulo é o capítulo de número 2. Nós vamos ver o verso 13, 14 e 15. À medida que você for abrindo, já vai glorificando ao Senhor. Deus é bom, amém? Deus é bom. Glória a Deus. Alguém pode ir dando glória a Deus? Pega uma caneta para você marcar esse texto e fazer algumas anotações importantes. O verso de número 13, ele é o exato momento pós a partida de Elias. Elias sobe aos céus, num redemoinho de fogo. O Espírito de Deus o toma. Eliseu assume o seu ministério e leva a partir dali o seu manto profético. E nós estamos vivendo um momento de transição. Eu já preguei há pouco tempo a jornada para a transição, algum tempo atrás, preguei até o verso 13. O que acontece até o verso 13? A passagem por Gilgal, a passagem por Betel, a passagem pelo Jordão e a passagem por Jericó. Mas eu queria agora te mostrar o estilo de vida vivido por Eliseu a partir dali. Portanto, quem está pronto, levante a mão e diga: fala comigo, Deus, e me ensina a tua porção. Aperta o cinto aí agora. Aperta o cinto aí agora, porque a gente vai voar. Quem está pronto para decolar aqui? Aleluia! Aleluia! Segura na mão de alguém e diga: minha mente está alerta, meu coração está pronto, e juntos vamos receber uma porção da palavra de Deus. Você pode dar um aplauso à palavra de Deus? Nós celebramos a Bíblia. Nós celebramos a Bíblia. Se João Batista, se Elias é uma figura de João Batista, Eliseu é uma figura de Jesus. Se Eliseu foi revestido do Espírito ao passar pelo Jordão, é muito semelhante a Jesus sendo coberto, revestido pelo Espírito, quando sai do Jordão no batismo. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver muito da história de Jesus representada na vida de Eliseu. E se está na história de Jesus, está na minha história, está na sua história, está na nossa história. Posso ouvir um amém? Amém. Verso 13 diz assim: depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio como um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olhe para mim, é o exato momento em que o profeta Elias sobe, levado aos céus, e o manto dele cai, e Eliseu toma posse do manto. Tomando posse do manto, há um símbolo aí. Ele está revestido do Espírito, ele está revestido do poder. Posso declarar uma palavra sobre a sua vida? Receba esse manto na sua vida também. Jesus disse aos discípulos e estendeu a nós: até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Deus quer e continua revestindo sua igreja do poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém?
Nós já temos provado e mostrado para vocês ao longo das últimas semanas o revestimento sobrenatural do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Não há para nós mais dúvida bíblica de que o Espírito Santo está se derramando sobre a igreja e trazendo sobre o seu povo poder. Agora, o que nós precisamos desses dias é aprender a viver uma vida revestida do poder. Um estilo de vida baseado no poder de Deus. Anote isso, um estilo de vida baseado no poder de Deus. Repita comigo, um estilo de vida baseado no poder de Deus. Todas as vezes que um homem, uma mulher de fé quer viver um estilo de vida baseado no poder de Deus, ele precisa se propor a desafios de fé. Grite comigo, desafios de fé. Ou seja, se você viver a vida comum e acomodada, o Espírito não terá por onde se manifestar. Mas se você viver uma vida ousada, atrevida, na fé, o Espírito de Deus vai operar através de você. Portanto, levante a sua mão e você está proibido de se acomodar. Você vai desafiar a sua fé a crescer. Eu não sei se vai ser em casa, no trabalho, com a família, nas finanças, na saúde, mas você vai se mover pelo Espírito para experimentar o poder de Deus. Feche os teus olhos, levante a tua mão direita e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, me ensina hoje a viver uma vida no poder de Deus. Quantos querem viver uma vida no poder de Deus? Digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus há de revestir esta igreja. Eu quero viver um estilo de vida cheio do poder de Deus. O que a gente vai ver na história de Eliseu, isso é uma chave. O Jordão está sendo aberto nesse exato momento que a gente leu, pela terceira vez. Qual vez? Terceira vez que o Jordão abre. A primeira vez que o Jordão abriu, Josué. A segunda vez que o Jordão abriu, alguns versículos atrás, Elias. E a terceira vez que o Jordão abre, Eliseu. Ok? Isso é um caminho para nós hoje. Pega isso. A primeira vez que o Jordão abre, quem abriu? Só que de Josué a Eliseu existem séculos de separação. Existem o quê? Então como é que ele sabe que o Jordão abriu? Porque ele ouviu, ele aprendeu, ele leu. Ele não teve foto. Ele não estava presente. Ele foi a uma aula. Ele foi a uma pregação. Nessa aula, nesta pregação, o sacerdote, o ministro, se ele era criança, foi para a escola, e lá na escola, o sacerdote, o ministro, ensinou, quando ele era criança, olha, Josué abriu o rio. Depois ele cresceu, foi para um culto, estava lá um outro sacerdote pregando, Josué abriu o rio. E talvez ele ouviu algumas pregações ao longo da vida, que Josué abriu o rio. Aí ele pegava a Bíblia, ia ler o seu texto, os manuscritos, os rolos da Torá, e ele lia, e então ele via, Josué abriu o rio. Irmãos, você quer viver um estilo de vida? Você precisa ouvir o que Deus faz.
Você precisa aprender o que Deus faz. Você precisa conhecer o que Deus faz. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você quer viver um estilo de vida baseado no poder de Deus, você precisa ouvir mensagem, ler a Bíblia, fazer lições bíblicas, porque isso vai abrir a tua mente. Conforme você começa a ler a Bíblia, ela começa a forjar fé em você, ela começa a provocar você. Então, meus amados, se você quer viver um ambiente do poder de Deus, exponha-se ao ensino das Escrituras. Se você quer ser uma pessoa que vive e ora por milagres e recebe milagres, faça o que eu estou lhe dizendo. Comece a ouvir as histórias de milagre, comece a ler os textos de milagre. Isso vai modelar a sua mente para viver e crer em milagres. Pastor, eu quero viver no estilo de vida do Espírito, eu quero viver no estilo de vida onde milagres acontecem. Então comece a ler o Deus que abre o mar, comece a ler o Deus que manda as codornas, comece a ler o Deus que derruba o gigante, comece a ler o Deus que multiplica o pão, comece a ler sobre o Deus que levanta os enfermos, comece a ler sobre o Deus que para o sol e a lua, comece a ler sobre o Deus que faz sinais e maravilhas, comece a ler sobre o Deus que expulsa os demônios. Você vai saber o que Ele faz. Você vai saber o que Ele faz. Você vai ser cheio de uma confiança e sua mente vai ser modelada. Alguém comigo aí na galeria? Pode dar um glória aí na galeria? Eu queria um glória de cima para baixo. Queria um glória de baixo para cima. Então ele está séculos depois, mas ele recebeu histórias, ele ouviu. Posso liberar algo aqui? Se preparem para ver coisas que apenas lemos e ouvimos. Aí o Jordão vai abrir a segunda vez. O Jordão vai abrir segunda vez. Na segunda vez é com Elias. Ele está presente. Ele está? Quer dizer que aquilo que ele aprendeu e ouviu, agora ele está? Porque ele está presente. Ele está? Anote isso, ambiente modela a sua vida. Se você ficar em um ambiente onde o poder de Deus é provocado, é exercitado, é desafiado, é vivido, você vai começar a viver essa experiência. Você precisa estar num ambiente para ver o que Deus faz. Ainda não é com você, ainda não é através de você, mas você está vendo, você está vivendo, você está frequentando. Frequentar nem sempre é fácil. A jornada de Elias e Eliseu até esse ponto foi um ponto de perseverança. Por 4 vezes ele recebe uma palavra de desistência. Não desista na primeira, não desista na segunda, não desista na terceira, não desista na quarta. Eu estou dizendo para você, haverão vozes mandando você parar, mas há uma voz dizendo, continua, tem algo para acontecer. Continua, tem algo para vir, por favor. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Existem forças para tirar você do ambiente. Levante a mão e ore comigo dizendo, Senhor, nenhuma força, sugestão, artimanha, poder, ameaça, medo ou engano vai me tirar do ambiente
e da atmosfera onde o seu poder está operando. Quem crê nisso, diga amém. Dê mais um aplauso ao Senhor nesta noite. Dai glória a Deus. Vire para alguém, segure na mão dele e diga: você está no ambiente correto. O ambiente faz a diferença. Há uma passagem bíblica que mostra Saul entre os profetas profetizando. Saul era profeta, mas no meio dos profetas ele profetizou. Quer dizer que no meio de quem é cheio do Espírito Santo você também é. Quer dizer que no meio de quem exercita os dons, você também exercita os dons. Quer dizer que o ambiente em que você está inserido está preparando você para viver uma experiência. Eu vim pregar para você e vocês têm visto o que Deus tem feito semana após semana nesta busca por experiência com o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, meus amados irmãos, este ambiente está trazendo o que nós ouvimos e agora estamos vendo as libertações, vendo as curas, vendo as manifestações, vendo o derramar de Deus. O que o Senhor está dizendo: eu estou te preparando para um estilo de vida sobrenatural. Levante a mão e grite: eu estou preparando para viver uma vida sobrenatural. Como é que eu vivo uma vida sobrenatural? Orando e profetizando, crendo e declarando, andando pela fé e pondo o pé para fora do barco, avançando na direção da porta, crendo que ela vai abrir, olhando na cara do gigante, crendo que ele vai cair, tomando a maca e levantando e saindo andando, porque Deus é poderoso para fazer. Agora, meus irmãos, o texto que a gente leu é o Jordão abrindo a terceira vez. A primeira, ele ouviu falar. A segunda, ele viu, presenciou. Mas a terceira, ele experimentou. Diga comigo: ouvir, ver, experimentar. Bem forte toda a igreja. A gente tem aprendido, a gente tem visto, e eu quero profetizar. Você vai experimentar isso na sua casa. Você vai experimentar isso na sua família. Você vai experimentar isso no seu lar. Você vai experimentar a unção de Deus. Você vai experimentar a graça de Deus. Ele ouviu as histórias, ele viu alguém fazer, mas agora ele está experimentando. Levante as duas mãos e diga: eu quero experimentar o poder de Deus. Eu quero experimentar o poder de Deus no meu casamento, eu quero experimentar o poder de Deus na minha família, eu quero experimentar o poder de Deus na minha saúde, eu quero experimentar o poder de Deus no meu trabalho, eu quero experimentar o poder de Deus no meu ministério. Tem mais alguém que quer? Ele sai dali para viver uma sequência de milagres. O Jordão se abriu, ele experimentou, ele vai chegar em Jericó, vai curar as fontes da cidade, vai avançar. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele vai vencer exércitos, ele vai profetizar futuro, ele vai curar pessoas, ele vai ser um canal de bênção por onde passa. Levante a tua mão, eu preciso dizer, a igreja precisa ser Eliseu caminhando pela vida das pessoas. Você será Eliseu caminhando pela vida das pessoas, um perfume, um cheiro, uma essência de milagres
há de acontecer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero viver uma vida abundante no Espírito. Quantos querem? Abre comigo sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos dar um salto. Capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7. Pegue uma caneta, você precisa marcar isto. Romanos, capítulo de número 7. Verso de número 5. Diga comigo, eu estou mudando. Quem está mudando aqui? Romanos 7, verso 5. Olha o texto. Pois não somos mais, amém? Não somos? Quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a. Então toda a nossa ação produzia, porque éramos controlados pela carne. Nós já vimos nas edições anteriores que a carne e o espírito militam um contra o outro, e que a grande questão é: éramos, já não somos mais. Éramos, já não somos mais. Éramos controlados pela carne, já não somos mais. Já não somos mais. Aquela ira não te controla mais. Aquele medo não te controla mais. Aquela raiva não te controla mais. Aquele desequilíbrio não te controla mais. Aquela paixão não te controla mais. Aquele ímpeto não te controla mais. Aquela depressão não te controla mais. Verso de número 6. Tem um antes e tem um agora. Verso de número 6 de Romanos 7. 6. Mas agora. Você percebe que a Bíblia está fazendo uma divisão de tempo? Antes e agora. Para de viver no antes. Pare de viver no antes. Você está no agora. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Você já não é mais quem você era. Em Cristo Jesus você é uma nova criação. Antes você era, agora não é mais. Levante a mão e diga: eu sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram, em Jesus tudo é novo. Não tem maldição de pai, de mãe, de avô. Não tem condenação do passado, legalidade do inimigo. Não, Deus está dizendo: antes era assim, agora não é mais. Antes você era governado pela carne, agora você é guiado pelo Espírito. Antes você vivia escravo, mas agora você é livre. Antes era fruto de morte, mas agora é fruto de vida. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Faça uma anotação, por favor. Revendo o papel do Espírito Santo na minha vida.
Revendo o papel do Espírito Santo na minha vida. Antes eu vivia pelos meus próprios impulsos, agora eu vivo pela natureza do Espírito que está em mim. Antes a minha inclinação era para a morte, agora a minha inclinação é para a vida. Antes eu era preso, agora eu sou livre. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Deus está nos chamando para viver uma vida plena no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Você fez essa anotação? Revendo a minha vida, o papel do Espírito Santo na minha. Qual é o papel do Espírito Santo na sua vida? Romanos, capítulo 8, verso 14. Só uma página que você vira. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vamos lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Uou! Verso de número 16, Romanos 8,16. Vamos lá. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Uou! Eu glorifico a Deus. Verso de número 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. O papel do Espírito Santo na minha vida é me fazer herdeiro das promessas de Deus, co-herdeiro das promessas de Deus. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Eu sou herdeiro das promessas do Senhor. Aleluia, aleluia. Revendo o papel do Espírito Santo. É por isso que eu quero viver uma vida abundante no Espírito. Antes era a carne, mas agora é o Espírito que guia. E o Espírito me guia, confirmando e testificando que eu sou um filho herdeiro de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 2. Avance um pouco. O verso é o verso de número 9. Quem achou? 2 Coríntios 2, 9. Eu falei segunda, mas é primeira. Perdão. Me equivoquei. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmão, Deus tem algo extraordinário para você. A vida no Espírito é uma vida abundante, sobrenatural, inimaginável. A vida no Espírito não pode ser desenhada, planejada, planilhada.
A vida no Espírito é abrangente, é ampla, ela vai além da imaginação, ela vai além do que um filme pode produzir, ela vai além do que o escritor pode registrar. A vida no Espírito não tem parâmetros nesta terra. Eu quero orar para a gente quebrar as barreiras, as limitações. Eu posso viver uma vida espiritual abundante na presença do Senhor. Eu preciso começar a quebrar os muros, as limitações, e eu preciso ampliar a minha visão para a glória do nome do Eterno. Olha o que o texto diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Verso 10: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Essa vida abundante, essa vida inimaginável, essa vida surpreendente, essa vida extraordinária, que não pode ser escrita, imaginada, criada, planilhada, planejada, ela é revelada pela intimidade do Espírito Santo. Portanto, eu vim aqui hoje profetizar: tem uma vida extraordinária esperando a mim e esperando você, quando a gente aprender a viver a vida no Espírito. Termino com isso. Deus quer nos revestir do seu Espírito, para tirar a nossa vida do comum e nos levar a uma experiência sobrenatural. É estar diante de uma situação e alguém dizer: é impossível. Mas dentro de você, você começa a ver e a perceber as possibilidades. É estar diante de uma situação e alguém dizer para você: isso não tem jeito. E é você começar dentro de você a perceber e compreender: é possível ao que crê, é possível ao que crê. É estar diante de alguma situação que alguém vai lhe dizer: desista, isto não tem mais jeito, desista, isto não tem saída, e você dentro de você começa a dizer: os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É você estar em uma situação que alguém vai te dizer: tá bom, deu, chegou até aí, tá ótimo, e você começa a dizer: olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu, ninguém jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você começa a ver um mundo de possibilidades e de realidades, e você começa a perceber que nada mais pode te limitar, porque você está vivendo a vontade de Deus, você está fluindo na vontade do Espírito, você está dizendo: eu posso orar e Deus pode curar, eu posso orar e Deus pode enviar o recurso, eu posso orar e Deus pode abençoar. E sabe o que é legal? Que você vai ter a sua própria revelação. E às vezes pessoas que são de fé, que são do Espírito, não têm. Mas Ele revelou para você. Esses dias, a gente está vendo uma situação lá em casa. A minha filha precisava resolver um negócio, uma situação que ela precisava resolver. E ela me ligou tem um mês e pouco atrás, e falou: pai, eu vou precisar resolver isso e tal. Eu olhei e falei assim, acho um pouco demais. Pai, não tem jeito, eu vou precisar, tal. Eu confesso que eu falei assim: não estou pronto para isso. Mas ela foi orar. E ela começou a resolver. E Deus começou a agir em favor dela. E o Espírito Santo começou a mover. E aí hoje à tarde eu estava falando com ela, eu falei: e não é que essa menina resolveu isso sem nós?
E eu me senti um pangaré na fé. Porque um limite para o outro não vai ser limite para você. Porque o que você não pode, Deus pode. Você só precisa se desprender para viver uma vida abundante no Espírito Santo e começar a crer que os milagres que você ouviu, que os milagres que você viu, agora são milagres que você vai experimentar. Bate no ombro de alguém e diga: o que você viu, o que você ouviu, você vai experimentar. Quantos creem nisso nesses dias? Fica de pé com o melhor aplauso que você puder dar ao Senhor. Aplaude Ele, vai glorificando a Ele. Aplaude Ele, vai glorificando a Ele. Dai glória a Deus, dai glória a Deus. Senhor, permite essa palavra entrar dentro de nós, permite essa palavra provocar frutos dentro de nós. Feche os teus olhos. Nós recebemos a Tua palavra nesta noite, meu Pai. Nossa mente está se expandindo, meu Deus, para viver e para experimentar o Teu sobrenatural. Nós não vamos parar diante de diagnósticos, nós não vamos parar diante de negativas, nós não vamos parar diante de impossibilidades. Nós viveremos uma vida abundante no Espírito, seremos os que creem, os que não desistem, os que profetizam, os que impõem as mãos, os que oram, os que ungem, os que dão passos, os que dão voltas, os que declaram, os que invocam e os que afirmam. Senhor, nós oramos nesta noite, abre a minha mente, a mente do seu povo. Pai, nós te pedimos nesta hora, Deus, que a nossa mentalidade agora venha se fundir com a mentalidade do Espírito. Levante a mão e diga: uma mente iluminada e influenciada pelo Espírito Santo. Diga: assim como Eliseu saiu do Jordão para viver milagres, assim como Jesus saiu do Jordão para viver milagres, eu também quero sair deste culto, desse meu Jordão, para viver uma mentalidade influenciada pelo Espírito, para viver milagres. O que eu ouvi, o que eu vi, a partir de hoje, eu vou experimentar. Quem pode dar um aplauso ao Senhor nesta noite? Quem pode dar glória a Deus? Eliseu ouviu e acompanhou milagres, mas só depois daquele manto experimentou milagres. Jesus, por 30 anos, não operou nenhum milagre, mas depois que o Espírito veio sobre ele, ele saiu daquele Jordão para operar milagres. Como era a mente desses dois personagens que estão aparecendo na Bíblia? Como era a mente deles? Tem uma cidade com águas amargas, vai purificar a água. Tem o vinho acabou, transforma a água em vinho.
É a mesma coisa, vai seguindo. Não tem pão para os homens, pega 20 pães e vai dar para os homens, vai sobrar. Não tem pão para a multidão, pega 5 pães, vai dar para as pessoas, vai sobrar. Sempre diante das impossibilidades, eles se aplicavam a uma revelação para dizer tudo é possível. Quando a mente do Senhor, quando o Espírito do Senhor toma a mente de uma pessoa, você começa a fazer leituras diferentes da vida. Aí talvez alguém vai dizer assim para mim: mas isso era Eliseu, isso era Jesus. Pega a tua Bíblia aí, 1 Coríntios 2:16. 1 Coríntios 2:16. Entre o 10 que lemos e o 15 tinha muita coisa, mas não dá hoje. Lê comigo, vai estar aqui na tela, todo mundo, vamos lá? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Leia. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Levante a mão e diga: para toda circunstância, eu tenho uma mente iluminada para viver o sobrenatural e o extraordinário. Levante a mão e diga: Senhor, eu quero viver a vida inexplicável. Eu quero viver a vida que ninguém compreende, que ninguém pauta, que ninguém prevê. Eu quero viver a vida sobrenatural e abundante na presença